Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar. Antes de mais, queria agradecer por terem disponibilizado um bocado do vosso tempo. Hoje iremos falar sobre CIEM, uma solução com capacidade para centralizar todos os nossos eventos e com análise e correlação sobre todas as nossas aplicações em tempo real, que nos vai permitir mitigar aqui alguns riscos e responder às ameaças de segurança. O CIEM é composto aqui por vários componentes que iremos abordar neste webinar. No que toca a apresentações, hoje vamos estar presentes aqui 3 pessoas, somos todos doentes. O meu nome é João Faria, eu sou responsável pelo Departamento de Sistemas de Infraestruturas na APR. O João Beato Esteves é o responsável pela zona de vendas, toda a parte de negócio ibérica da SGBox, e o João Soares é o responsável técnico num dos nossos principais parceiros na área da segurança, a Jomal Associados. Relativamente aqui à agenda, vamos dividir isto aqui em 3 partes. Primeiramente, o João Beato vai falar aqui um bocado da história da SGBox, vai falar aqui um bocado da empresa. Depois eu irei falar aqui sobre os serviços inseridos na APR e onde é que o CIEM as a Service vai contemplar aqui no nosso portfólio, como é que podemos aqui utilizar esse serviço. O João Soares fará aqui uma demonstração, apresentará aqui alguns casos de uso e, para concluir, desafiamos aqui as pessoas para que façam aqui algumas perguntas e para alguma dúvida que possa surgir nesta apresentação. Agora, eu irei passar aqui a palavra ao João. Podes partilhar aqui o teu ecrã, João, por favor? Sim, senhor. Já. Creio que já estão a ver o meu ecrã, embora não em modo apresentação. Sim, estamos a ver, mas ainda... E agora eu creio que sim, que vão ver em modo apresentação. Agora sim. Bem, então, bom dia a todos. Em primeiro lugar, obrigado por esta oportunidade à APR e também à Jomal. O meu nome é João Beato Esteves e, conforme o João disse, eu tenho a responsabilidade comercial na Península Ibérica, portanto, Portugal e Espanha, em relação a SGBox. Aliás, como estão a ver, um requisito para ser apresentador nesta sessão é ter o nome João. Portanto, temos o João Faria, o João Esteves e temos o João Soares, e portanto este aqui é um requisito. Eu prometo que vou ser breve e quero-vos apenas dar um contexto muito rápido sobre a SGBox para que fiquem a conhecer melhor e depois no final estamos à espera das vossas questões. Na SGBox nós inventámos um slogan, parece um slogan de campanhas eleitorais, mas de facto é um slogan que se adequa muito à solução, que é, nós acreditamos plenamente que a SGBox é a democratização do CIEM. Portanto, na prática é trazer o conceito de CIEM, que é um conceito importante e que até há pouco tempo atrás era exclusivo de grandes organizações, e trazê-lo para uma camada, digamos assim, mais baixa, no sentido de companhias menores, não necessariamente as grandes empresas, que possam utilizar CIEM. A SGBox é uma companhia europeia, nasceu em Itália há cerca de 10 anos atrás, portanto tem headquarters em Milão. Possui também uma fábrica de software, portanto é uma companhia que se dedica apenas ao produto em causa, mas que tem hoje um roadmap muito ambicioso. Estamos já hoje a desenhar, enfim, o que será novas features que o CIEM e outros produtos vão ter associados ao CIEM. E é também uma companhia que tem um modelo de negócio extremamente interessante, no sentido que o modelo de negócio da SGBox é completamente indireto. Portanto, nós acreditamos que os resellers e companhias como a APR adicionam uma camada de valor acrescentado muito grande
que fazem com que a oferta ao mercado seja muito mais rica, porque de facto os parceiros estão mais próximos do cliente, conhecem na maior parte dos casos a infraestrutura e conhecem as dores, as necessidades e os desafios, e portanto daí este modelo completamente indireto, e temos uma vez mais um orgulho muito grande em ter aqui uma forte parceria, quer com a APR, quer com a AJOMAL. A ESG Box também tem uma equipa de pesquisa e desenvolvimento, porque obviamente nesta área onde lutamos diariamente contra os hackers e contra os malfeitores, não podemos descansar um minuto e, portanto, temos de estar sempre um passo à frente, e é isso que, de facto, a ESG Box faz com esta equipa de desenvolvimento. Portanto, estamos sempre a encontrar novas formas de aumentar a segurança das organizações. E um ponto muito importante que eu ressalvo uma vez mais é este nosso target, ou seja, as soluções de CIEM, quando nasceram há uns anos atrás, elas visavam especialmente as grandes organizações. Não só porque elas tinham as necessidades de uma segurança muito apertada, mas como principalmente tinham os meios para comprar uma solução de CIEM. E uma solução de CIEM era tipicamente associada, e é ainda hoje, associada a um grande dispêndio de dinheiro, ou seja, ela custa muitas dezenas de milhares de euros em cada ano. E hoje, se associarmos as empresas que estão nesta área há mais anos, como a Splunk, o QRadar da IBM, o ArcSight da Micro Focus, são claramente empresas que têm CIEMs que o principal target são grandes companhias. E aqui a ESG Box virou um bocadinho o jogo ao contrário. Disse, eu também vou às grandes empresas, mas sendo a Europa um mercado onde existem milhares de grandes empresas, existem milhões de pequenas e médias empresas. E, portanto, o nosso target é claramente pequenas e médias empresas. E daí esta associação com a democratização do CIEM. Depois, nós não estamos em nenhum vertical em particular, ou seja, os nossos clientes são hoje da área do governo, financeira, indústria, telecomunicações, portanto não há um vertical em particular. Eu diria que a necessidade de um CIEM é transversal a qualquer área do mercado. Eu queria só dar aqui um bocadinho, e perdoem-me aqui o risco, se calhar, de ser um bocadinho desnecessária. Vamos assumir que há alguém nesta sessão que não tem muito claro o que é um CIEM. Em primeiro lugar, o CIEM vem de um palavrão que é Security Information and Event Management. Okay? Daí o nome CIEM, que em inglês se pronuncia SIM, mas nós aqui em português dizemos as letras todas, portanto é um CIEM. E na prática o CIEM nasce porquê? Porque exatamente os ataques às empresas são cada vez maiores e cada vez mais sofisticados. Na prática, os hackers ou os atacantes, os malfeitores, não se limitam a atacar um sistema, eles lançam ataques distribuídos em simultâneo em múltiplos sistemas, o que torna muito difícil a sua detecção. Vamos imaginar uma casa. Se eu tenho um foco de incêndio na minha cozinha, eu consigo dedicar os meus esforços e o meu foco à cozinha e pego num extintor e vou tentar apagar o fogo ali. Mas se eu tenho ao mesmo tempo um foco de incêndio na cozinha e outro na casa de banho e outro no quarto e outro na sala, é muito difícil eu perceber o que é que está a acontecer, não é? E é um bocadinho este aqui o conceito. Portanto, hoje, de facto, os hackers não se limitam a lançar um ataque isolado. Portanto, eles lançam múltiplos ataques distribuídos em múltiplas frentes. E isto, de facto, torna muito difícil a sua detecção. E, finalmente, eu acho que não se pode controlar o que não se vê e o que não se sabe. Portanto, como é que eu poderei perceber que tenho algum malware na minha organização ou algum incidente a acontecer ou que já aconteceu, se não tenho, digamos, uma forma de ver? Portanto, este aqui é o ponto. Portanto, o CIEM, então, detecta as ameaças de segurança na minha organização através de uma identificação, de uma recolha, de uma análise e de uma correlação dos dados, quer históricos, quer em tempo real, e que me vai dar alertas, que me vai poder bloquear uma série de coisas, que me vai poder fazer uma correlação inteligente. Eu acho que um exemplo clássico é, imaginem que em 5 minutos o user João, que sou eu, falhou sempre a password de entrada no sistema. Possivelmente a conclusão é que o João esqueceu-se da password e está a tentar recordar as últimas. Mas se os mesmos 5 minutos o user João tiver 200 tentativas de entrar com a sua password, eu estou perante um incidente, claro. Isto deve ser um ataque, um brute force, que me está, através de um sistema automático, me está a tentar adivinhar a password. Portanto, o CIEM vai detectar isto em tempo real e vai poder bloquear, e vai poder gerar alerta, e vai poder fazer uma série de coisas que o João vai demonstrar mais. Portanto, na prática, o CIEM pretende ajudar as equipas de segurança e as organizações a serem mais eficazes contra qualquer ameaça.
E eu vou avançar, porque eu sei que há coisas muito, muito interessantes ainda a apresentar. Na prática, a arquitetura SGBox, eu vou falar muito ligeiramente, porque o João Soares vai entrar neste em pormenor. Portanto, é uma arquitetura modular. Peço desculpa. Não toca mais. É uma arquitetura modular que, de facto, pode funcionar com hardware, pode funcionar com hardware virtual, ou pode funcionar em modo as a service, e que tem um conjunto de módulos que podem ser isolados ou que podem ser agregados. Ou seja, imaginem, exemplo, eu posso ter o módulo de... ok, está aqui um delay, de facto, no meu sistema. Portanto, eu posso ter um módulo de log management, em que o sistema vai colecionar os logs de toda a atividade gerada pelo meu sistema, e posso ter depois outro log que me faz a correlação. Ok? Portanto, podemos também ter um modo de detecção de ameaças no endpoint, um modo de detecção de vulnerabilidades, monitorização de sistema, de comportamento de users, portanto, e tudo isto faz parte os módulos do CIEM e que o João vai falar rapidamente. Eu queria vos dizer o porquê é essa SGBox, e acho que estas são as razões. O porquê? Em primeiro lugar, ontem já era tarde. Ou seja, nós achamos que um serviço de CIEM deve ser um serviço obrigatório para qualquer organização. É a forma de ter, de facto, os seus ativos mais importantes protegidos e a sua organização protegida contra ameaças. Também, em simultâneo, o SGBox mapeia muitas necessidades de compliance. Aliás, a SGBox, quando nasce há 10 anos atrás, nasce porque o governo italiano implementou, na altura, uma obrigatoriedade das empresas reterem os logs que um ambiente IT gera, para poderem ser investigados mais tarde, caso houvesse um incidente. Mais recentemente, temos o caso do RGPD. O RGPD diz que as empresas têm tudo o que é informação relacionada com pessoas, com pessoas individuais e informação confidencial. Eu devo ter logs que me possam armazenar e que estejam protegidos. E, portanto, há hoje aqui também uma necessidade de mapear com o compliance. Há cerca de 4 meses atrás, o governo espanhol implementou uma obrigatoriedade em todas as empresas em Espanha de reterem logs protegidos e correlacionarem esses logs. E, portanto, é claramente uma questão de tempo até que esta necessidade chegue também a Portugal e passe a ser obrigatória. Okay? Depois, temos um SGBox muito simples de instalar, portanto, é uma coisa muito rápida, fácil de customizar e de gerir, com um custo muito competitivo. Este aqui é um ponto-chave. Nós muitas vezes falamos de soluções de tecnologia fantásticas, muito bonitas, mas, de facto, na comparação na vida real, é como eu dizer, há um carro fantástico, é um Ferrari, é um carro lindíssimo, mas que eu não tenho dinheiro para comprar um Ferrari. Okay? E, portanto, eu não vou poder comprar um Ferrari. E, portanto, aqui, claramente, nós estamos a falar de características muito avançadas num custo muito competitivo. Mas eu penso que a grande diferença é aquela que o João vai referir, vai referir dentro de minutos, é que esta combinação fantástica entre a tecnologia e o know-how da SGBox, com o know-how e o profissionalismo da APR, vai ser o fator diferenciador. Porquê? Porque a APR tem duas hipóteses de comercializar a SGBox. Uma é revendo o produto, e é uma forma perfeitamente possível, ou seja, é comprada a solução SGBox, é instalada no cliente, aperta-se a mão ao cliente e diz adeus, até à próxima, e o cliente tem que ter os recursos, o know-how, o treino, a capacidade, e sabemos que na maioria das pequenas e médias empresas isto é uma miragem. Ou seja, existem pessoas altamente competentes nas organizações, mas que não têm disponibilidade, porque o seu dia-a-dia já é tão caótico. Se lhe vamos dar mais algo para eles gerirem, vai ser um elefante na sala. Quer dizer, toda a gente vai ver o elefante, mas toda a gente finge que não vê. E, curiosamente, isto lembra-me uma história. Há cerca de um ano atrás, antes da pandemia, portanto, há 2 anos atrás, eu visitava um cliente em Espanha, uma empresa de seguros, portanto, uma empresa grande, que tinha 2 sistemas de CIEM. Portanto, o cliente, muito orgulhosamente, quando eu lhe disse, já tem um CIEM? O cliente disse, tenho. Eu não tenho um, eu tenho 2. Tenho a marca A e a marca B. Eu, parabéns, muito bem. Então, e como é que é o CIEM? E depois de algumas questões, o cliente começou a descontrair um pouco e, na prática, confessou-me que o CIEM gerava milhares de logs e de incidentes e de alertas esses que ele só tinha capacidade, que ele depois isolava nos 1000 mais importantes. Portanto, aquilo gerava milhões de logs e de incidentes
e eles focavam-se nos 1000 mais importantes. Mas no final de cada dia apagavam 900 incidentes porque a equipa só tinha capacidade de monitorar 100. Portanto, isto é claramente varrer o lixo para debaixo do tapete. Ou seja, nós podemos ter visibilidade de coisas muito importantes que aconteceram na organização, mas como eles não têm pessoas, portanto, apagam e começam de novo um novo dia. Portanto, e acho que a APR, embora possa vender uma solução CIEM e entregar a um cliente, a APR vai um passo à frente. A APR diz, não, os meus clientes não necessitam que eu lhes venda uma caixa. Os meus clientes necessitam que eu lhes venda um serviço personalizado. E na prática, o João Faria e a sua equipa oferecem aos clientes APR um serviço CIEM que é gerido pela APR e que vai, de facto, dar todos estes benefícios com uma gestão independente, com uma gestão profissional e que, de facto, vos vai dar uma mais-valia enorme. E, finalmente, o meu último slide, dizer que existem milhares de referências, há hoje milhares de clientes, já há clientes em Portugal, clientes em Espanha, clientes no Médio Oriente, clientes em Itália, obviamente imensos, e, portanto, dizer-vos que hoje a SG Box e a APR acreditam que nós vamos ter aqui uma combinação muito interessante e que eu acredito que os clientes da APR vão apreciar muito esta oferta. E passo a palavra ao João. Muito bem, obrigado, João. Ok, já estão a ver o meu ecrã. Já sim, senhor. Não sei porque que ficou aqui o João na imagem. Aí. Eu posso desligar a minha câmera. Mas estamos a ver, João. Ok. O slide dos managers. Estamos, sim, senhor. Manager Service. Sim. Pronto. Obrigado, João. Eu vou recuar aqui um bocadinho atrás, antes de falar onde é que o CIEM vai encaixar no nosso portfólio. Como o João disse, e bem, isto pode ser adquirido, pode ser revendido, vocês podem comprar o produto e a APR pode revender, mas aqui a ideia é ir um bocado mais além, é vocês comprarem aqui um serviço e, como o João disse, não existem muitas empresas com capacidade e com recursos para poderem olhar para os logs, porque termos os eventos todos na nossa plataforma e se não olharmos para eles, não irá fazer muito sentido. Isto só irá fazer sentido se sofrerem um ataque, por exemplo, e quiserem ir além a nível de investigação de forense. Muito bem. Agora falando aqui desta componente dos serviços geridos na APR, afinal o que é isto? Basicamente, os serviços geridos são serviços em que toda a nossa infraestrutura informática é monitorizada por nós, APR. É gerida, é protegida e garantimos aqui que o desempenho funciona de forma a não ter falhas. Isto, claro, tomando aqui algumas medidas e algumas ações preventivas para que não exista downtime. Isto. Agora, qual é a dificuldade e o desafio aqui, principalmente, como o João falou, nas pequenas e médias empresas? Um dos grandes desafios que as empresas passam é aqui a questão do custo. Tem que ter recursos no data center para alojar a plataforma, muitas vezes não tem esses recursos, não tem ambientes de alta disponibilidade, não tem recursos humanos para implementarem e gerirem a plataforma. Aqui, basicamente, o grande desafio e a grande complexidade passa pelo know-how que é exigido para implementar e para gerir este tipo de solução nos negócios. Este tipo de solução, quando eu falo de solução, falo de vários serviços, como é o caso da monitorização e alarmística, como nós temos no nosso NOC, e esta componente também de Security Center. Aqui a APR, falando aqui dos serviços geridos, consegue reduzir aqui os custos, oferecendo aqui a solução como um serviço,
consegue poupar aqui tempo, consegue olhar para a segurança da vossa empresa como um todo, evitar os problemas, como eu tinha referido, a questão de downtime, aqui tomando algumas ações preventivas aqui na nossa empresa e o grande desafio, quando falamos de know-how e conhecimento, diz aqui que é o lifelong learning. Temos que estar sempre em cima das novas tentativas de ataque, dos novos ataques que vão surgindo, das novas pistas de segurança que temos que implementar em conjunto com os fabricantes, e aqui a APR tem já a sua equipa de engenharia sempre com formação constante para podermos prestar aqui o melhor serviço no que toca a esta componente de networking e segurança. A APR aqui conta com o NOC, está preparada para intervir de forma a manter a continuidade dos negócios. Nós recolhemos aqui uma série de dados através de sensores de rede que são monitorizados através das vossas infraestruturas, em que podemos tirar aqui métricas, já não só com alarmística de falhas de sistema, mas também a nível de desempenho, podemos melhorar o desempenho dos vossos sistemas nas vossas infraestruturas. Posto isto, a APR já contava aqui com uma parte de SOC, mas sentiu necessidade de ter uma ferramenta que pudesse ajudar aqui na componente de segurança. Após aqui uma análise ao mercado, existem várias soluções no mercado que nós já experimentámos e já conhecemos, que faria mais sentido na parte da revenda para grandes organizações. Aqui nós quisemos oferecer um serviço as a service e nós elegemos aqui a EdgeBox como um fabricante que se encaixa aqui na perfeição no nosso portfólio. Hoje a APR consegue complementar aqui o seu NOC com um SOC as a service. Ou seja, é possível endereçar aqui a segurança de forma a centralizar e correlacionar todos os logs do nosso parque informático em tempo real. Isto dividido por várias vertentes de análise. Aqui o objetivo principal é minimizar os riscos ao máximo na vossa empresa e garantir que, se forem alvos de ataque, este tipo de ataque seja mitigado o mais rapidamente possível. Agora, posto isto, conseguimos ter uma componente de NOC ou uma componente de SOC, mas o ideal, digamos, é uma componente de alarmística, uma componente de NOC mais SOC. Agora, posto isto, iremos passar aqui à Dani, passo aqui a palavra, João. O João irá demonstrar aqui. Obrigado, João. Alguns casos de uso. E permitam-me que desejo bom dia a todos mais uma vez. Obrigado pela vossa presença e pela vossa pontualidade. Daqui fala-vos João Pestana Soares. Permitam-me que partilhe o ecrã. João, vou tirar a tua partilha. Tenho aqui uma breve apresentação conjugada com a demonstração da plataforma e, mais uma vez, quero alertar que, à medida que o webinar for avançando, podem também fazer alguma questão via chat ou perguntas de algum dos pontos que podem querer ver que sejam, mais uma vez, referenciados no final da apresentação. João Faria, podes confirmar que estás a ver a minha apresentação? Como construir um Security Operations Center, uma demonstração com SGBox. Sim. Este título, apesar de o título aqui do webinar, o tema é um CIEM. Um CIEM tem uma relação muito íntima com o conceito de SOC. Até a apresentação do João Faria tentou evidenciar isso. Sendo que existem 4 passos ou 4 pontos-chave na construção de um SOC. Vamos falar de pessoas. Isto, o João Beato Esteves e o João Faria já evidenciaram a importância de terem recursos humanos dedicados a esta componente.
vamos falar de processos, ou seja, não estamos a falar simplesmente de uma permissão ou de um bloqueio de um sistema de segurança. Tem aqui, vamos dizer, uma checklist de passos a serem averiguados para podermos chegar a uma conclusão de algo malicioso ou benigno. Que ferramentas deveremos adotar na construção do nosso SOC e como adicionar inteligência. Ora, sobre o primeiro ponto, o pessoas, dou-vos aqui um exemplo de, no mundo ideal, qual seria a relação entre a organização de um cliente, as vossas empresas, as vossas organizações, e um SOC interno ou um SOC as a Service. Essencialmente, as organizações, isto já se vê nas grandes organizações, a pequena e média empresa também começa a caminhar nesse sentido, em que existe um Chief Information Security Officer que define as guidelines e os procedimentos internos a nível de segurança da informação. Normalmente, em algumas realidades mais pequenas, um IT Manager também pode acumular este cargo, sendo que existe na componente do SOC um responsável por este e um conjunto de analistas e de engenheiros para fazerem as investigações e implementações de mecanismos de segurança. Ora, se na vossa organização não existem estes recursos humanos todos para ocupar estas posições, então a vossa organização deve considerar terem um parceiro MSSP, um Managed Security Service Provider, para vos fornecer um SOC as a Service. Isto porque eu conheço muitas das realidades que estão aqui presentes no webinar e a equipa do Departamento de Sistemas de Informação não tem 6 elementos, okay, para colmatar estas recomendações de recursos humanos a adotarem SOC. Ora, passando para o segundo ponto, processos. Ora, é processos porque simplesmente, e pegando no exemplo que o João Beatos deu na sua apresentação, se temos diversos focos de incêndio na nossa habitação, é preciso, de certa forma, também priorizar quais os focos que devemos atacar e se cheira a fumo, nem sempre pode ser um incêndio. Pode ser simplesmente algo fora da nossa habitação que está a causar isto. E começo pelo primeiro passo, que é este Reconnaissance and Probing. Dado as nossas organizações estarem expostas para a internet, é muito comum existir o tradicional port scan. Existem bots que varrem a internet a verificar os portos TCP mais conhecidos, a verificar se algum destes está aberto. Se é uma evidência de segurança com alguma importância? Não. Não num momento isolado. À medida que vamos avançando num threat kill chain, ou nestes processos do delivery and attack, exploitation and installation, e ter um sistema comprometido, se calhar um ataque começou com um port scan. Algo na internet, a verificar se, por exemplo, se a porta do RDP está aberta. Mas é esse evento isolado não diz muito. O relacionado com um pedido ou uma resposta da firewall de perímetro a um pedido de RDP e já é um indicador de compromisso, ou um IOC, que é um conjunto de endereços de IPs maliciosos ou URLs maliciosos e estes fecheiros que podem comprometer um sistema. Terceiro ponto, ferramentas. E aqui vem a questão, e esta imagem que eu retirei é do primeiro filme, do Matrix. Devemos optar por uma estratégia de prevenção ou detecção? A resposta é os dois. Um não vive sem o outro. Isto porque a prevenção é importante. Devemos ter
os nossos mecanismos de firewalls, de endpoint protection, intrusion detection systems, soluções de endpoint detection and response, mas devemos também ter ferramentas que nos permitam fazer detecção de comportamento anormal, fazer descoberta de vulnerabilidades, saber que se existem utilizadores na nossa rede com acessos privilegiados ou com excesso de privilégios, este tipo de ferramentas na parte de detecção é tão importante como prevenção. Isto porque é muito importante ter uma estratégia de descoberta de assets, e eu aqui quis evidenciar com cores distintas a vermelho, ao lado da prevenção, e a azul, ao lado da detecção. Descoberta de assets, porque uma firewall, estando à cabeça da rede, consegue perceber que hosts na rede estão a comunicar, mas um assessment à vossa rede é muito importante perceber quais é que são os sistemas críticos, como é que estes comunicam posterior e internamente, é tão importante. E a parte do Network Monitoring, que também pode encaixar numa componente de NOC, que o João Faria também falou na sua apresentação, é de extrema importância. E é muitas vezes descurado este primeiro ponto. Segundo, fazer testes de vulnerabilidades. E aqui a SG Box, com o seu módulo de Vulnerability Scanner, consegue ajudar, e é um dos casos de usos que eu tenho aqui no final da minha apresentação. Monitorização comportamental, aqui a SG Box também tem um módulo dedicado a este ponto, que é o User Behavior Analytic, que faz um padrão ao comportamento dos hosts ou dos utilizadores de uma rede, e sempre que existir um padrão, aumenta o índice de risco. Soluções de Intrusion Detection ou Intrusion Prevention, aqui, por norma, é as Next Generation Firewalls. Existem já Next Generation Endpoints que têm módulos de IPS também no endpoint. O tradicional IDS e IPS de rede, o mais conhecido talvez para a nossa audiência, talvez seja o Snort. E por fim, ainda no conjunto de ferramentas, terem um CIEM. E aqui a base deste é a parte do SG Box, os módulos de Log Management e Event Correlation, a plataforma centralizada de recolha de logs e correlação dos mesmos. Sendo que falta-nos rever o quarto ponto, inteligência. E aqui eu quis encontrar uma citação do general Sun Tzu. Para quem não conhece, foi um general chinês que escreveu o que agora é conhecido um livro, mas ele foi um estratega militar que fez um tratado famoso sobre táticas militares e também foi um dos primeiros realistas no campo da ciência política. E ele disse: se você conhece o seu inimigo e conhece a si mesmo, ou seja, a nossa realidade interna, lembrem-se daquele primeiro ponto, conhecer os nossos assets, não precisa temer o resultado sem batalhas, pois teremos 100 vitórias. E este ponto é muito importante e quero realçar que a plataforma SG Box permite também adotar feeds de inteligência externa. E algo que depois eu também vos vou mostrar na demonstração, como é que podemos fazer isto e dar-vos um exemplo de um conjunto de listas de open source de inteligência. Sendo que queria discutir também convosco rapidamente 4 casos de uso. O primeiro, viagens impossíveis, como apanhar um super-homem ou uma super-mulher. VPNs móveis, como monitorizar os seus acessos. Scans de vulnerabilidades, qual a nossa exposição. E comunicação com IPs maliciosos. Sendo que se formos ao primeiro caso de uso, o viagens impossíveis, é um termo utilizado quando estamos a falar de CIEMs. E também faço-vos a seguinte pergunta: quem é que se recorda das bandas desenhadas ou dos filmes do Super-Homem? Quais é que eram os seus poderes? Isto, para quem se recorda, era super força, visão raio-x, super audição, tinha a capacidade de voar, mas o mais importante para este caso de uso é que tinha super velocidade. Então, o que é que este caso de uso quer evidenciar? Este caso de uso pretende evidenciar que
queremos identificar logins que estão dispersos de forma geográfica que seja impossível um ser humano realizar esta ação. Ou seja, é com grande probabilidade que um atacante está na posse de credenciais de um dos vossos utilizadores e não um colaborador que conseguiu fazer um login em Lisboa agora às 10h35 e às 10h40 está a fazer um login em Madrid, Espanha. Para quem já viajou de avião, é em média 50 minutos só dentro do avião, esta viagem. Okay? E isto é um indicador de compromisso. E aqui, a plataforma da SG Box, aqui um exemplo de um dos dashboards. Este é a parte de um risk assessment a nível de assets, hosts e redes. Tem aqui integrações com diversas tecnologias. Podem também conseguir evidenciar aqui algumas delas. Sendo que a plataforma permite construir, dado que tem logs de diversas fontes, criar regras de correlação de eventos, isto é a base de um CM, ou até posso conjugar regras e perceber se existe um login. E estou-vos a dar aqui um exemplo de uma criação de uma regra. Posso dizer qual é que é o horário que eu devo estar atento. Se eu não lhe passar nenhum, é considerado 24/7. Porque é isto que um CM, quer que um CM olhe para estes eventos 24/7, porque neste caso de uso é o que faz sentido. E se eu procurar por login ou logon, vai-me dizer quais é que são os padrões que ele é capaz de reconhecer e correlacionar eventos. Eu vou fazer aqui um exemplo muito simples. E este, até o João Beato Esteves também falou, que talvez foi um utilizador que se esqueceu da palavra passe, tentou várias vezes, e só à quinta tentativa é que conseguiu aceder ao sistema. Ou então é uma tentativa de brute force. Sendo que este evento, conjugado, por exemplo, com um IP malicioso, isto é que é a correlação de eventos, é eu dizer que houve um conjunto de tentativas de login falhado e um sucesso. E eu seleciono qual é que é o host, ou posso dizer para um conjunto de hosts, neste caso vou dizer para uma firewall, pode estar a autenticar no portal da firewall, e houve a comunicação, aqui não quer relacionar com o previous host, mas quero que o destination IP está relacionado com o endereço IP com que fez o login, isto é um indicador de compromisso. Agora, o propósito do CIEM, ou seja, nesta criação de regra, nem todas as regras têm o propósito de explotar alertas ou casos de investigação. Algumas destas servem para aumentar um índice de risco que um utilizador tem para a organização. Porque até podia ser o caso que não era um brute force, foi um utilizador que se esqueceu, estava com um lapso de memória e lá acertou na password. E por algum motivo depois fez uma navegação para um IP malicioso, isto utilizando um módulo, isto foi uma das ferramentas que discutimos, de User Behavior e Analytics, vai dar um índice de risco para aquele utilizador. Esta é a capacidade que um CIEM tem para vos oferecer à vossa organização. Mostrando outro caso de uso, estamos aqui a discutir, monitorizar acessos das VPNs móveis. Isto é um ponto importante, especialmente num contexto de teletrabalho. Eu vou pôr aqui um dashboard um pouco de interpretação mais simples, e isto é uma vantagem que a plataforma SG Box nos dá, que é, o que eu estou aqui a ver é eventos, nenhum conjunto de espaço de tempo, eu posso ver da última semana, que a minha VPN Gateway, que também é a minha firewall, e que me dá os eventos
das tentativas de logon e logoff e o que é que foi bem sucedido. Nesta vista, para simplificar, estamos a ver utilizadores, login e logoff. Mas o que me é especialmente importante é perceber a fonte geográfica das mesmas. Ora, na minha organização, eu tenho consciência que, ao dia de hoje, não tenho nenhum dos meus colegas a trabalhar do estrangeiro. Se eu vir um login bem sucedido da VPN móvel de um IP geográfico que não Portugal, é um risco. Muito provavelmente, algum atacante apoderou-se de credenciais no utilizador e conseguiu ligar-se VPN remota. Pode existir algum evento extremo de um falso positivo, por isso é que é importante ser um analista de SOC a conhecer a realidade, em que um utilizador momentaneamente ausentou-se para a Espanha ou que trabalha junto à fronteira, ligou-se por dados móveis e ligou-se a um IP público espanhol. Okay? Mas um evento de Espanha é muito diferente a nível de risco ou de criticidade se for alguém de uma Ucrânia ou de alguém de uma Burkina Faso a fazer um login na VPN móvel. Este é um caso de uso muitas vezes descurado. Ao abrir a VPN móvel para o mundo, não temos a visibilidade de quem se liga à nossa plataforma. Inclusive, depois vamos ver esta visualização de outra forma num dos próximos casos de uso. Outro caso de uso. Scan de vulnerabilidades, qual a nossa exposição? Aqui não tanto na componente CM, mas na parte do Security Operations Center, uma parte do trabalho do analista do SOC é também fazer scan de vulnerabilidades, perceber qual a nossa exposição a um determinado risco ou um determinado conjunto de vulnerabilidades. E aqui a plataforma da SGLogs tem um módulo, que é o Network Vulnerability Scanner, que alimenta o próprio CM a nível de riscos e posso criar dashboards dedicados só a ver que CVEs ou quais é que são os hosts com mais exposição a vulnerabilidades. E dou-vos aqui um exemplo aqui aberto. E parte dos scans, isto foi um scan a um servidor que eu fiz, neste caso a um Windows Server 2008 R2. Para quem está dentro do mundo da IT já está a pensar, pois, mas é um servidor que está mais do que desatualizado pela própria Microsoft. E é verdade, mas não quer dizer que eu me possa simplesmente livrar dele. Muitas áreas de atuação, vê-se bastante na área da saúde e na indústria, existem certas aplicações que pararam no tempo, mas que têm um trabalho fundamental a servir, seja a ser um servidor de radiografias ou a controlar máquinas numa fábrica, numa linha de produção, têm de estar no aquele sistema operativo porque o software que faz este controle, faz este papel, não suporta um Windows Server de 2016 ou 2019. Vou-me abster de dizer 2012, porque também a Microsoft já anunciou a sua morte. Então, é importante perceber que aquele servidor está exposto a um conjunto de riscos e de vulnerabilidades e está mapeado para um conjunto de CVEs que, neste caso, pode permitir execução de código remoto ou pode até ganhar persistência no sistema e ganhar controle sobre o mesmo. E podemos ver qual é que é o impacto deste. E com este tipo de informação, o que eu posso fazer é, na firewall de perímetro e na firewall do servidor, se eu vejo que este protocolo, o SMB ou uma tentativa de autenticação de NPLM, não é útil ou não é estritamente necessário para o caso de uso daquele servidor, então o que vamos fazer é bloquear aqueles protocolos a nível de comunicação.
Okay. E este é um trabalho que um analista de SOC deve fazer pela vossa empresa, deve constantemente verificar se os vossos sistemas críticos estão expostos a estas vulnerabilidades e pensar com o Security Engineer, para quem se recorda daquele slide das pessoas, implementar mecanismos de segurança para mitigar estas vulnerabilidades. Isto quando aplicar um patch ao sistema operativo ou ao software não é possível. E o último caso de uso que eu queria ver convosco, aqui na minha demonstração, é comunicação com IPs maliciosos. Se tivermos equipamentos de rede, eu já vos mostrei, tenho aqui pelo menos 2 firewalls a enviar, a centralizar os logs para aqui, podemos criar um conjunto de regras de detecção mediante inteligência. Inteligência esta, que foi o 4º ponto da minha apresentação. E partilho aqui, para quem está ligado aqui ao mundo dos CMs e ao mundo dos SOCs, pode conhecer esta página, que é o socradar.io, que compilou uma lista este ano de um conjunto de listas de inteligência open source que podem adotar nas vossas plataformas de rede, de Endpoint Detection and Response, ou nos vossos sistemas. São gratuitas. Se procurarem por Socradar e Free Open Source Intelligence Feeds, vão encontrar. E dá-vos aqui um conjunto, mas aqui o importante é que a própria plataforma da SGBox permite que façam este tipo de integração. É o conjunto de actions e lists. Por acaso já tem uma, que é o blocklist.de, e posso fazer upload de uma lista. Muitas delas permitem descarregar em formato TXT e depois criar o que se pode fazer, ou então quando é uma página HTML só com a listagem dos mesmos, o que se cria é apontamos para uma lista e depois criamos um agendamento para o SGBox todos os dias e verificar se existe algum URL ou algum IP malicioso novo e acrescentar à lista existente. Depois podemos dizer que esta lista também pode ser usada no módulo de User Behavior e Analytics, ou seja, sempre que os utilizadores estejam também a centralizar logs aqui para o SGBox, para o CM, se comunicarem com um destes IPs, atenção que pode haver casos onde o utilizador, o tráfego que ele está a gerar, não passa pela firewall, e aqui o SGBox vai verificar se houve alguma comunicação para um IP malicioso. E também posso criar uma regra com base neste ponto. É aqui uma new rule. Um dos eventos que eu vou ter disponível, se eu procurar por malicious, por exemplo, e vou poder encontrar, escrevi mal, peço desculpa, vou poder encontrar comunicação do malicious IP, ou então em users anomalies. E o mais importante aqui é que tipo de ação é que eu vou disputar. A plataforma pode enviar um e-mail para o sistema de ticketing, criar um caso, gerar um evento dentro da plataforma, um log, executar um script, executar uma aplicação. Este application é, ao nível das integrações que a SGBox tem, o chamado out of the box com fabricantes como a WatchGuard, Microsoft, um Apache, etc. Pode conseguir dar ordens a essas aplicações, ou então executar uma API. Vou dar aqui o caso da WatchGuard, na qual a APR também é parceira. A própria Firewall ou a Cloud WatchGuard tem uma API, disponibiliza uma API para automatizar certos processos, e se virmos que este IP malicioso, por exemplo, não estava a ser bloqueado na Firewall, podemos fazer uma chamada da API
e passamos depois no parâmetro deste API URL, o Destination IP, que é o IP malicioso, para adicionar no que a WatchGuard chama, que é o Block Site List, para de forma automatizada o CM detecta que naquela Threat Intelligence Feed houve um match com um IP ou um URL, um utilizador que saiu para fora, vai enviar por API para a firewall, para esta bloquear a nível de perímetro, para que todos os utilizadores deixem de comunicar. Este é o poder da correlação de eventos, da adoção de inteligência, de integração com outras plataformas que um CM como o SGBox pode oferecer às vossas organizações. Com isto, termino a minha apresentação. Fico disponível para responder a alguma pergunta ou alguma questão que vos tenha surgido na minha apresentação. Estou aqui disponível. Entretanto, passo a palavra ao João Faria para que possa continuar. Nós já temos aqui algumas perguntas. Temos aqui uma que é um clássico, que perguntaram quanto é que pode custar a solução. Isso é uma pergunta do âmbito comercial. Eu posso responder, João, é essa. Muito bem. É muito fácil e previsível calcular o preço com SGBox. Na prática existem duas componentes. Uma é o número de IPs que nós temos de monitorar, portanto, IP conta um PC, um servidor, portanto, e depois a outra componente é, digamos, os serviços que a APR vai ter que fazer. E, portanto, eu diria que, caso a caso, é muito fácil e rápido calcular o preço, mas, acima de tudo, eu diria que o preço é claramente competitivo e não é incomum, quando os nossos parceiros apresentam preço a cliente, o cliente deixar escapar, ok, eu pensava que isto custava mais. Portanto, diria que, João, em suma, é uma proposta de valor muito competitiva, cabe dentro do bolso das PMEs portuguesas, e diria que, para mais detalhe, eu diria caso a caso, cada organização cliente da APR deverá fazer esse exercício convosco, e vai ser um exercício rápido e certamente agradável, acredito. Ok. Temos aqui outra pergunta. Eu posso responder a esta. Pergunta-me aqui quais são os requisitos para ter o SGBox dentro da infraestrutura. Depende. Se pretenderem ter a solução revendida por nós, tem que ter, como eu referi anteriormente, tem que ter espaço no vosso data center para alojar a plataforma, para ser instalado no vosso data center. Neste modelo as a service, o que vocês necessitam é de ter uma comunicação, uma VPN site-to-site para ligar com o nosso data center, e todos os logs são depositados no nosso data center. Os logs encontram-se aqui no nosso data center no Porto, mas são replicados, tem um backup outra localização geográfica, que neste caso aqui até na Irlanda do Norte, com os servidores da Microsoft. João, e esses dados são logs são obviamente encriptados, seria exatamente, também exatamente. Sim. Ou seja, o nível de segurança é total. Exatamente. E ainda acrescento, é encriptado por cada tenant cliente. Exatamente. Cada cliente tem a ligação à sua WAN e só conseguimos recolher dados dos vossos equipamentos e nem sequer existe outra comunicação para dentro da vossa rede, nem para dentro da nossa rede. Estas VPNs são isoladas por tenants. Temos aqui outra pergunta, se calhar aqui o João Pessana responde. Isto dá para integrar com qualquer vendor? Qualquer vendor que suporte pelo menos o envio de syslog, sim. Ou seja, existem essencialmente duas formas de retirar logs numa plataforma. A SGBox tem um agente, um instalador para ambientes Windows,
que pega nos eventos gerados no evento, vemos no Event Viewer e envia para dentro da plataforma. Tudo o que é equipamentos de rede, sistema operativo Linux, entre outros, desde que tenham a capacidade de envio de syslog, é passível de ser integrado dentro do SGBox. E aqui podemos dividir a pergunta em dois tipos de integrações. Porque a base do produto é a centralização de logs. Ou seja, eu preciso ter, pode haver normativas de conformidade que algum cliente pode ter, que é suficiente terem guardado os logs dos equipamentos num sítio seguro, na eventualidade de algum dia acontecer um incêndio, mais tarde ir-se investigar qual é que foi a causa deste. Outros podem querer tomar ações com base nos logs. E aí é que vem a verdadeira palavra de integração, que é dizer à plataforma que, para saber interpretar os campos dos logs, um source IP, um destination IP, um user, etc. Aqui a SGBox tem um conjunto de integrações out of the box e o próprio fabricante tem previsto no contrato de suporte e manutenção o desenvolvimento de novas integrações dependendo dos casos de uso dos clientes. Okay? Isto é um ponto muito importante e diferenciador numa oferta de um fabricante de CM. Okay? Porquê? A base é sempre recolher logs ou evidências. Okay? É usando o HTTPS, no caso do agente, ou usando syslog. Agora, saber que dentro daquele log um CM interpretar os cabeçalhos, os diversos campos, e criar regras sobre estes, é preciso que haja um chamado parser, ou um DSM, que é um Device Support Module. Okay? Vimos aqui durante a demonstração que existia para Softs, para WatchGuard, para Microsoft, etc. Sempre que existir, por exemplo, um relógio de ponto ou um software de controle de acessos que não existe, é explicar ao fabricante, neste caso é a SGBox, via a APR. O meu caso de uso é este. Está aqui um conjunto de logs que o meu dispositivo já enviou para dentro do SGBox, ok? E o que me interessa são estes campos. Okay? E a partir daí desenvolve-se uma integração, ok? Porque é que eu dei o exemplo do controle de acesso e do relógio de ponto? Porque é muito interessante que estas componentes também enviem logs para um CM, porque se o utilizador João.Pestana fez um acesso, vamos dizer, às 10h58 na VPN móvel, ou seja, está em teletrabalho, como é que o cartão do João.Pestana, o cartão físico de acesso ao edifício, disputou agora às 10h59? Okay, podia ser um falso positivo, o João Pestana Soares estava ligado a uma rede guest por Wi-Fi, ligou o VPN para aceder aos recursos. Ou então, emprestou a alguém o cartão de acesso. Okay? Daí a importância de terem alguém que conheça a realidade para fazer estas interpretações dentro do CIEM. Ok. Obrigado, João. Não temos aqui mais questões. Não sei se alguém quer tirar mais alguma dúvida. E creio que terminamos a horas, 10h59. É verdade, estamos a tempo. Pontuais. Pronto. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês vão receber aqui um link com a gravação do webinar. Podem nos questionar. Se quiserem nos desafiar a fazer uma proposta, podem enviar um mail para comercial@apr.pt. E eu quero agradecer aqui aos nossos dois parceiros, ao João Pestana, ao João Mal e ao João Beato, da SGBox, por terem participado aqui no nosso evento. Obrigado nós pelo convite. Nós agradecemos, João, e creio que depois desta sessão os clientes da APR vão estar certamente motivados a desafiarem-vos para apresentarem propostas, porque, como eu disse na minha apresentação, ontem já era tarde, não é? Isto é um ponto que se deve, de facto, ter em consideração o mais rápido possível e acho que quer o João Faria, quer o João Soares conseguiram explanar muito bem o modo de chegar aos clientes e os benefícios que os clientes podem ter e, portanto, acho que, na minha opinião, foi uma sessão muito bem conseguida.
Ok. Muito obrigado a todos que estiveram aqui neste evento, que participaram aqui connosco, que tiveram aqui uma hora, disponibilizaram aqui o vosso tempo para assistirem. E obrigado, até à próxima. Obrigado a todos. Boa Obrigado. tarde. Continuação. Bom dia. Bom dia. Perdão.